O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Não é este o filho de José? Sem dúvida me direis: faze aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, e nenhum foi purificado, senão Naamã, o sírio. A lição de hoje tem por título O Desejado de Todas as Nações. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Peça também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Olá para você que segue o canal Pão do Advento, né, você que está inscrito aqui no canal. Se você está conhecendo agora, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E nós estamos chegando ao fim aqui dos nossos estudos do livro do profeta Isaías. E eu queria que vocês deixassem comentários aí na área aqui de comentários do canal, né, do vídeo, né? Deixe seus comentários, suas opiniões, né? Dicas para melhorias do canal, né? Comentários a respeito do que a gente vem falando aqui, né? Sempre bom, porque a gente tem uma noção do impacto que os vídeos têm na vida de quem assiste, né? Então a gente tem uma noção melhor e a gente pode aprimorar mais, né? Eu não tenho muitos recursos aqui, eu filmo tudo com a câmera de celular, né? Então a filmagem não é muito boa, o som também não é lá essas coisas, mas quem sabe uma hora, né, a gente não consegue melhorar isso também. Então deixa aí suas opiniões, seus comentários, principalmente comentários a respeito daquilo que estudamos, porque o objetivo aqui do canal é levar o Evangelho, né, o estudo da Palavra de Deus até você, né, de uma forma mais simples, de uma forma, procuro na medida do possível, uma forma mais profunda, né? Eu não sou teólogo, mas eu me cerco aqui de conteúdos, né, de obras que possuem assim, uma bagagem mais aprimorada, uma bagagem mais abarcante assim, dos assuntos, dos temas que são tratados aqui. Bom, o tema de hoje, né, é o desejado de todas as nações, né, e eu gosto muito desse título, né, esse título aí de Jesus, desejado de todas as nações. Ele vem de um texto bíblico, esse texto aqui, Ageu 2, versos 6 e 7. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse texto aí de Ageu aqui dá nome, né, a nosso estudo de hoje, e ele também é o nome dessa obra aqui.
né? Mais uma indicação de leitura aí para você, né? O Libertador. Só que esse livro aqui que você tá vendo aqui na tela, aqui, O Libertador, na verdade ele tem um outro nome. Ó. Uma olhadinha aqui. Ó. O Desejado de Todas as Nações. Isso aqui é uma versão na linguagem de hoje do livro O Desejado de Todas as Nações, que você está vendo aí na tela. Esse livro é um livro excelente, é um livro que conta, né, a história de Jesus, né? E você pode até perguntar, mas para que eu vou ler um livro que conta a história de Jesus se eu tenho já a história de Jesus na Bíblia? Na verdade, o livro O Desejado de Todas as Nações, ele conta a história de Jesus e vai descortinando assim, todos os eventos, né, todas as situações pelas quais Jesus passou, os dizeres, as falas de Jesus, né? Então você vai ter uma compreensão melhor, uma compreensão teológica. Não é um livro exatamente de teologia, né? Uma coisa de uma forma assim sistemática, mas ele vai abrir a sua compreensão para os conteúdos dos evangelhos de uma forma que você não acredita, né? Se você não está acreditando em mim, pega o livro e lê, né? Se você não quer comprar o livro, você pode encontrar esse livro também pela internet. Você pode baixar todos os livros de Ellen White para ler aí no seu celular. Então você baixa, você procura lá na loja lá né, onde você compra as coisas para o seu celular, você vai encontrar gratuitamente os livros de Ellen White. Você procura lá que vai aparecer. Aí você lê, você escolhe lá o livro Desejado de Todas as Nações. Você pode também, você encontra PDFs desse livro na internet também. Vou deixar aqui, ó, um lugar aqui onde você pode encontrar. Você pode ler pela internet. Ó. Nesse site aqui você encontra o livro Desejado de Todas as Nações. Vai lendo, né? Faça a sua experiência, você vai ver que livro incrível é esse. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar, né, partes do capítulo 59, 60 e 61 do livro de Isaías. Então vamos ao primeiro tópico. Os efeitos do pecado. O primeiro capítulo aqui, né, de estudo, capítulo 59, ele trata de forma bem interessante aqui a questão do pecado. Então ele começa falando que Deus está ali à disposição para salvar o pecador. Mas aí em seguida ele começa uma descrição do que vem a ser o pecado. A gente não vai ler o capítulo todo, mas é interessante que você leia, para que você tenha essa noção. A questão do pecado é tratada na palavra de Deus desde o Gênesis até o Apocalipse. Né? Entender o que é o pecado é uma coisa difícil, mas a palavra de Deus ela vem trazendo orientações, indicações do que vem a ser o pecado, né? Do que vem esse grande mal que assola a humanidade e que existe, né, no ser, né, faz parte agora da essência do ser humano, está entranhado. O pecado é uma coisa que está entranhada em todos os seres humanos. Todas as pessoas são pecadoras. Todas as pessoas pecaram, né? A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o ser humano, quando foi criado, ele era a imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, ele perdeu isso. Perdeu parte da imagem, parte da semelhança. Né? O homem foi se tornando cada vez mais decaído. Aquela perfeição do Éden foi se perdendo à medida do tempo, tanto fisicamente como espiritualmente. Né? O caráter do homem tem se tornado cada vez mais depravado. E esse é o fenômeno do pecado na vida. O pecado ele guerreia contra a natureza de Deus, a natureza divina de Deus. Né? Então eu tenho aqui uma definição muito boa do que é pecado no livro da primeira carta de João, no capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aqui o texto ele fala da prática do pecado, né? O ato pecaminoso em si. O que é o ato pecaminoso em si? O ato pecaminoso é a transgressão da lei. Todo aquele que transgride a lei peca, comete pecado. Né? Então, a questão da lei no meio evangélico ela é bem controverso. Né? Não era para ser, mas infelizmente é. Porque alguns acham que a lei não é importante. Né? O Evangelho, o Novo Testamento, não nos livra da obrigação de obedecermos a lei. Isso é um absurdo, porque não tem sentido nenhum isso aí. Eu pergunto para você, né? Eu não sei de que religião você pertence, mas eu pergunto a você,
Você acha que é o Novo Testamento, o Evangelho nos livra da obrigação de obedecer o mandamento que diz não matarás? Não nos livra de forma alguma. A pessoa que comete esse tipo de crime está cometendo um pecado hediondo. E Jesus ele vai além, ele fala que se você desejar o mal, se você se irar contra, né, o seu próximo, no seu coração você já cometeu o homicídio, você já é homicida. Então, o ato pecaminoso é a transgressão da lei, mas você não precisa nem praticar o ato. Jesus está explicando o seguinte, que o pecado nasce lá no coração, lá no íntimo. O desejo, a vontade já é em si o pecado. Ele apenas não se materializou. Então ele está lá dentro. E olha o que Isaías fala desse pecado, que está entranhado no ser humano. Olha o que ele diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado, ele causa separação entre nós e Deus. Pecado é separação, né? Lá o Éden era tudo bonito, tudo em paz, né? Havia uma harmonia perfeita entre Deus e as suas criaturas, né? Entre os nossos primeiros pais. Mas aí veio o pecado, e o pecado separou, né? Agora tanto Adão como Eva não podiam mais olhar para Deus, porque se olhassem para Deus, morreriam, né? Nenhum pecador pode olhar para Deus, né? Moisés ele pediu lá para poder ver a glória de Deus, mas ele falou assim, eu não posso, Moisés. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por trás da rocha, né? Na fenda da rocha você vai olhar você vai ver a minha glória, né? A minha glória de costas. Jesus passou de costas e Moisés pôde contemplar parte dessa glória ali pela fenda da rocha, né? Ele não pôde ver a glória total de Deus de forma alguma. E o seu rosto ficou iluminado depois que ele viu, né, essa parte da glória, né? A glória tomou conta de si, né? Aquela beleza original lá do Éden começou a se apossar de Moisés. Moisés saiu dali luminoso. Era esse mesmo tipo de luz cobria os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Essa glória cobria os nossos primeiros pais. Quando a Bíblia fala que eles não percebiam que estavam nus, é porque eles estavam revestidos de glória. Quando eles perderam o contato, essa ligação com o Pai, a glória desapareceu, né? Então Moisés ali, quando sai do monte, ele está praticamente, o rosto estava ali, mas provavelmente o corpo todo dele reluzia, né, com a luz do brilho, da glória do Criador. Então é isso, o pecado, né? Olha o título da lição, os efeitos do pecado. O que o pecado faz? Ele nos separa de Deus. Mas não podemos esquecer o primeiro verso. O primeiro verso diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida. Deus não está com a mão encolhida. Se o pecador quiser, ele pode estender a mão e segurar a mão do Criador. Certo? Então, o pecado ele é um problema, mas já existe uma solução. E a gente vai ver isso no decorrer da lição. Tópico seguinte. Quem é perdoado? Isaías declara o seguinte, sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Isaías 59, 15 a 17. Olha só, aqui é um desdobramento do que o capítulo 59 vem falando, né? Então você viu lá que Deus ele está com as mãos estendidas, mas o pecado faz separação entre Deus e os homens. E aí Deus olha para o mundo, ele não encontra justiça em ninguém, não há ninguém capaz de salvar o ser humano, não há ninguém capaz de salvar-se a si mesmo e nem ao próximo, né? O ser humano não tem não há essa possibilidade, isso aí não faz parte da realidade do ser humano. Mas isso aqui vai muito além, porque ele olha para cá e a conclusão que ele chega é que, né, no texto,
é que só tem um jeito de interceder pelo ser humano, de salvar o ser humano. Aí ele fala assim, o seu próprio braço, ou seja, o braço do Senhor, lhe trouxe a salvação. O braço do Senhor é quem salva, né? Então lá vem falando que ele, no início do verso, ele está com as mãos estendidas, né? E aqui ele vem falando do seu braço. Braço é um símbolo de força, da força do poder, né? Do trabalho. Então, olha, somente o trabalho do Criador, a sua justiça, a sua própria justiça, vem dizer que ele se vestiu de justiça, do capacete da salvação. Então ele está munido ali com tudo que é necessário para salvar o ser humano. Ele é o guerreiro que se coloca ali à disposição do ser humano, porque o ser humano não pode fazer nada, mas ele pode. E é interessante, ele não, nem o ser humano, nem nenhuma outra criatura que ele tenha feito, nem os anjos do céu podem fazer isso. Somente ele, o seu braço forte. É por isso que nós não cremos de forma alguma que Jesus é um ser criado, né? Um ser que foi concebido no céu em algum momento da eternidade, não, porque ele não seria capaz de salvar também. Quando a Bíblia fala que ele pode salvar e que só a força nele, a salvação está nele, né? Ele é o Deus forte, lá Isaías fala que um dos nomes do Messias, do prometido, é Deus forte, Pai eterno, né? Pai da eternidade. Então ele é o Pai, ele é o Criador e ele é Deus forte. Então somente Deus pode salvar a humanidade. Então Cristo não é um ser criado. Cristo, ele é o próprio Deus, ele é uma das pessoas da divindade que é capaz de salvar o ser humano. Então aqui esses versos de Isaías, ele revela isso aí. Há salvação sim, né? Não há esperança, se olhamos para a humanidade não há esperança, mas se olhamos para Cristo, nós temos tudo, toda a salvação, né? O tópico seguinte fala, apelo universal. Então agora, a gente tem esse vislumbre, o capítulo 59 fala da situação do pecado e a forma do ser humano escapar disso aí, dessa triste realidade. E o 61 agora começa com um apelo, né? Um apelo não, o capítulo 61 vem trazendo agora a nossa missão diante dessa situação toda. Ele fala assim, levanta-te, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Olha aqui, ó. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém. Está falando de Jerusalém aqui, o texto está falando de Jerusalém. É Jerusalém que tem que se levantar e resplandecer. A gente sabe que isso tem um cumprimento na Jerusalém real, dos dias de Isaías, né, que seria levado para o cativeiro, mas depois do cativeiro ela resplandeceria, ela revelaria, porque esse resplandecer é o mesmo caso da glória de Moisés lá, viu? A Jerusalém resplandece porque agora ela olha para o Senhor. À medida que a gente olha para o Senhor, para Cristo, por meio dos olhos da fé, nós passamos a resplandecer a glória dele. E essa era a situação de Jerusalém. Jerusalém, ela tinha a missão de revelar o Salvador, revelar o Deus de Israel ao mundo. E como que ela revelaria isso? Por meio do seu próprio caráter, da sua própria vida, né? Então, fazendo isso, ela trairia as nações. Então, somente adorando o desejado de todas as nações, é que Jerusalém se tornaria também desejada por todas as nações, né? Ela cumpriria esse papel. Ao revelar o desejado, ela também se torna desejada e todas as nações viriam. O propósito de Deus com Jerusalém era esse. Infelizmente, Jerusalém rejeitou o Messias quando ele chegou. O desejado de todas as nações veio ao mundo e o seu povo rejeitou. Então Deus agora ele chama os gentios, porque o propósito dele era trabalhar com os gentios. Era usar Israel para alcançar os gentios. Então agora Deus começa a trabalhar diretamente com os gentios. Ele muda a forma de evangelização. Então enquanto Israel deveria atrair as nações, agora as nações, ele usa as nações para levar o seu evangelho a todos, né? Para buscar a todos, para ir onde os outros estão.
né? Jerusalém quase não ia nem precisar sair do lugar para fazer esse trabalho. Não é que ele não sairia nunca, né? Mas o formato era esse, era atrair. Agora, os atraídos, né, que eram gentios, eles têm que fazer esse trabalho e ir às outras nações, aos outros povos, para levar o Evangelho. O Evangelho está quase alcançando o mundo todo, graças a esse método de Cristo. Não é que o primeiro não funcionava. Acontece que a nação rejeitou. Então Deus mudou o formato aí. Deus ele otimizou de outra forma. E o trabalho continua, fazendo, né, o sucesso, porque o Evangelho está alcançando o mundo todo. A gente pode dizer que praticamente o mundo todo já foi evangelizado. É que ainda tem que, para que Jesus volte, tem que acontecer algo mais aí. Não basta só as pessoas terem acesso à palavra de Deus e tudo mais, né? O conhecimento tem que ser esquadrinhado, né? Jesus ele volta quando o evangelho for pregado em testemunha a todas as nações. Então a parte do testemunho é importante aí, né, nessa questão, né? Mas o fato é o seguinte, que o que foi pedido aqui, né, o apelo que foi feito aqui a Jerusalém, é um apelo feito a nós todos. Nós temos que nos levantar e resplandecer, né? Resplandecer. Isso aqui foi uma promessa dada lá a Abraão. Olha o que foi dito lá: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então essa bênção aqui que foi dirigida a Abraão, ela se cumpre em nós hoje, né? Então o trabalho que Deus começou ali com Abraão, ele está se concretizando conosco. As nações do mundo estão sendo abençoadas pelo evangelho que surgiu, que começou a ser ali proclamado ali pelo nosso pai Abraão. E aí você pode achar, mas aquilo lá tem a ver com a antiga aliança. Gente, olha, a aliança é uma só. A aliança que Deus fez com Abraão, ela é perpétua, ela continua até hoje. Ah, mas eu não sou judeu, eu não tenho nada a ver com Abraão. Eu falei, não é assim que funciona. Você não precisa ser judeu de sangue para usufruir das bênçãos e das promessas que foram feitas a Abraão, e nem fazer parte dessa aliança com Abraão. Olha o que diz lá em Gálatas 3, 7 e 8. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Então, se você tem fé em Jesus Cristo, você é filho de Abraão, certo? Então, se nós somos filhos de Abraão, nós participamos da mesma aliança. Então, nós não podemos quebrar a aliança, viu? Nós participamos da mesma aliança, é a mesma. Não pensa que é. Quando a Bíblia fala em nova aliança e velha aliança, na verdade é a mesma aliança. Só que ela acontece por etapas, né? A aliança ela vai passando por etapas. E quando Cristo vem, que é o centro da aliança, então a nova aliança é estabelecida agora, né? Então o Jesus, o prometido, ele vem, né? Ele é aguardado na antiga aliança, e quando ele agora se materializa, quando ele se encarna e morre na cruz e ressuscita, então ele cumpre ali o seu papel, a sua parte na aliança, e a aliança continua, né? Ele cumpriu a parte dele na aliança, a nossa parte ainda continua, não mudou nada, a gente tem que continuar cumprindo a nossa aliança, né? Então é isso. Agora nós vamos ao capítulo 61, né? E o tópico diz assim: o ano aceitável do Senhor. Esse texto aqui, que a gente vai ler agora, é um texto que foi repetido por Jesus, né? Você que viu aí no começo do vídeo, eu coloquei ali uma cena, né, do momento em que Jesus está na sinagoga e ele recebe ali o livro para leitura, e o livro é o livro de Isaías, do profeta Isaías, e a parte do livro que ele lê é justamente essa que a gente vai ler agora, só que ele não leu a inteira. A gente não vai ler o capítulo todo também, só os primeiros versos, mas Jesus não leu os 3 primeiros versos, ele chegou numa parte e parou, e tem um motivo. Então vamos ler o texto e a gente comentar isso já já. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, do 1 ao 3. Né? Você vai encontrar, né, Jesus lendo essa passagem no capítulo 4, dos versos 16 a 21 do livro de Lucas. Então, nessa passagem, depois vocês, né, se você quiser ir ler agora lá, dá uma pausa aí no vídeo, faz lá a leitura para a gente continuar aqui. Então, vou dar um tempo para você. Vai lá, corre lá e volta aqui. Bom, você leu o texto lá, para ficar bem contextualizado aí, para poder entender bem a situação, e o vídeo lá no início ajuda a você ter a você visualizar coisas em 3 dimensões, né? Então Jesus, ele entra, ele pega o livro de Isaías e lê. E ele não lê esses 3 versos todos que a gente leu aqui, ele para quando ele fala no ano aceitável do Senhor. E depois ele começa a comentar, ele se senta e começa a comentar. E ele declara que esse texto que ele leu se cumpriu naquele dia. Por que se cumpriu naquele dia? Olha o que o texto fala. Fala que o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus estava declarando isso, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse texto aqui, esse texto de Isaías, não está falando de Isaías, não está falando de Jerusalém. Ele é um texto messiânico, ele está falando do próprio Jesus. É Jesus quem está falando aqui. Não é nem Deus o Pai quem está falando. É Deus o Filho. E ele declara: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Né? Então, olha, nós temos o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, e é o Espírito de quem? Do Senhor Deus, Deus o Pai. E está sobre mim. Então a gente tem aqui nessa construção Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, prestem atenção nas construções do texto aí. A Trindade, ela aparece muitas vezes aqui no livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro excelente para se defender a Trindade, viu? Excelente. Né? Então ele continua assim, ó, porque o Senhor me ungiu. E agora ele fala que é ungido. Então imaginem a cabeça do povo judeu naquele dia lá, olhando aquele homem que estava ali pregando, né, na cidade de Nazaré, na sinagoga, a cidade onde ele cresceu. Muita gente conhecia ele ali, mas não dava muito crédito nele não dava muito crédito. Tanto é que tem um senhorzinho ali que pergunta, mas não é esse o filho de José? Ou seja, o carpinteiro não é um homem comum que nem a gente aqui? Como é que ele está falando que ele é um ungido? Porque o povo judeu esperava um outro tipo de ungido. Esperava um rei que viesse com um exército poderoso, destruindo as tropas, destruindo as legiões romanas, prendendo o imperador, né, acabando com toda aquela onda de império, estabelecendo o reino de Israel aqui no mundo, né, cumprindo todas aquelas promessas maravilhosas que se encontram no próprio livro de Isaías. Eles queriam ver aquelas promessas cumpridas naquele dia. Mas Jesus, ele faz a leitura até o ano aceitável. Ou seja, aquilo que eles esperavam estava para o futuro ainda. Não ia acontecer ali naquele momento. Né? Jesus não veio no mundo para guerrear contra o Império Romano. Né? O juízo daria cabo às nações iníquas no seu devido tempo. No seu devido tempo. Eles deveriam estudar bem o livro de Daniel para poder entender isso aí. Então ele fala assim, olha, o Senhor me ungiu. Quem estava ali diante deles era ungido, era o Messias, aquele que eles estavam aguardando, o Messias. E ungiu para quê? Para acabar com o Império Romano? Não. Aí ele fala, para que ele veio? Para pregar boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração. Olha que mensagem diferente. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Quando Isaías escreveu isso aqui, a figura que se evoca aqui quando fala de ano aceitável, né, depois ele continua, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele fala que veio libertar os quebrantados, né, os cativos, pôr em liberdade os algemados. Então a gente vê várias vezes aqui a figura da libertação, da cura, né? E quando é que isso acontecia de forma simbólica, né, literal também, entre o povo de Israel? O ano aceitável do Senhor era o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Então, a cada 50 anos, havia uma restituição. Por exemplo, quem tinha vendido suas terras, né, estava agora, né, com toda a sua herança ali diminuída,
ele tinha que receber de volta daquela pessoa para quem ele vendeu as suas terras. Então as terras voltavam para os seus antigos donos, as pessoas que eram escravas eram libertadas nesse ano. Então havia uma libertação dos cativos, uma libertação literal, porque Deus, na verdade, nunca apoiou a escravidão. Então o que ele fez? Ele, na sua lei, criou um dispositivo para libertar os cativos, sem entrar em conflito com a cultura da época, a cultura que existia não só ali, né, era a cultura de todas as nações. Israel imitava, né, seguia o curso ali, era a realidade da época deles. Então Deus ele não entra em choque imediatamente com culturas. Deus ele é um educador, ele educa. Então ele, por meio do dia do jubileu, ele conseguia ir modificando, né, o comportamento do povo. Ele ia educando o povo com isso. E Jesus agora ele é o cumprimento total disso, porque Jesus ele vem libertar o homem de um cativeiro muito pior do que o fato de você trabalhar por obrigação para outra pessoa, né? A custa da sua liberdade. Não, Jesus veio libertar-nos do cativeiro do pecado. Então ele tinha, lógico, ele quer nos livrar de todo tipo de cativeiro. Jesus ele é avesso a todo tipo de servidão e escravidão. Mas a principal delas é a escravidão do pecado. E é isso que ele vem anunciar. Esse é o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável estava se cumprindo ali naquele dia. Naquele dia. Aquele era o ano aceitável do Senhor. O Messias estava ali para libertar a todos. Só que ele lê até a parte do ano aceitável. Mas não acabou no ano aceitável, né? Nós vamos agora ao próximo tópico. O dia da vingança do nosso Deus. Então o verso 61:2 ele fala assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então olha só, o dia da vingança também está relacionado com consolo a todos os que choram. Que vingança é essa, né? A gente imagina logo Deus vindo dar a sua retribuir, né? Tem muita gente que é louca, morre de vontade que Jesus volte logo para dar um fim a essa humanidade pecadora. Mas o objetivo de Deus é salvar o pecador, né? A palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porém, os homens vão continuar praticando a impiedade, vão continuar crescendo em iniquidade e vão rejeitar a mensagem. Havendo rejeição da mensagem, da palavra do Senhor, as boas novas que ele veio apresentar, que ele vem primeiro apresentar. E ali ele para a leitura do texto. Olha, eu vim fazer tudo isso aqui. E apregoar o ano aceitável. Então, esse é o meu trabalho agora. Mas Isaías, ele declara, no restante do seu texto, que o Messias, ele cumpre dois trabalhos. Ele primeiro vem pregar as suas boas novas, libertar os cativos, né? Apresentar uma novidade, né? Apresentar a sua mensagem de salvação, mas haveriam aqueles que rejeitariam. E esses estariam, né, para esses estaria reservado o dia do acerto de contas, que é o dia da vingança. O dia da vingança. Então, o dia da vingança aqui a gente pode entender como o dia do juízo também. Nós temos aqui a mensagem de salvação e a mensagem de juízo. O juízo também é para salvação. Muita gente pode estranhar isso aí, mas o juízo também é para salvação. Porque o juízo, ele acontece para justificar as pessoas. Então, no juízo é analisado a vida de cada pessoa que deu que aceitou Jesus como seu salvador pessoal. E essas pessoas, elas são analisadas ali, a vida delas é trabalhada ali. Existe no livro de Daniel a figura, né, a visão do tribunal de Deus, onde abrem-se os livros e aí a vida das pessoas são passadas em revista. Deus, ele, junto com os seus auxiliares ali no tribunal, avalia a vida de todas as pessoas. Então chegará um momento em que será declarado definitivamente que a pessoa é justa e é merecedora do seu galardão, que é a coroa da vitória, a coroa da vida eterna. Mas aqueles que não aceitaram a mensagem, infelizmente, aqueles que a rejeitaram por livre e espontânea vontade, eles não poderão receber essa herança. Eles também têm uma recompensa. A recompensa deles não é nada boa, né? Eles vão ter que sofrer o castigo da morte eterna.
Nós temos a vida eterna para aqueles que se salvam e nós temos a morte eterna para aqueles que se perdem. Não é, olha, estou falando de morte eterna, não estou falando de tortura e sofrimento eterno, não. Estou falando de morte eterna. Essa é a recompensa dos que praticarem a iniquidade. Então, o dia da vingança do Senhor, ele virá, né? Ele também vem. Ele faz parte aqui do pacote todo. Jesus, naqueles dias, ele não leu o restante do texto, porque aquele não era ainda o dia da vingança, não era esse tempo. Mas esse tempo chegará e esse tempo não está muito longe de se cumprir. Na verdade, o dia do juízo nós já estamos vivendo, mas o acerto de contas ainda não chegou. Quando Jesus voltar, aí será feito o acerto de contas, né? Ele vai trazer o galardão dele para todos aqueles que foram fiéis, né? Os justos ressuscitarão, serão glorificados, terão sua vida modificada, né? Sua natureza, a natureza pecaminosa, a presença do pecado vai desaparecer. Os justos vivos serão transformados também no abrir e fechar de olhos, mas os ímpios, eles vão procurar, vão fugir da presença do Senhor, vão se esconder, né? O texto lá de Apocalipse fala, vão se esconder nas cavernas, vão pedir para que as rochas caiam sobre suas cabeças, porque eles não querem ver a glória do Senhor, porque eles sabem que chegou o dia do acerto de contas. Chegou o dia. E o texto de Isaías declara isso. Só que não só isso. O dia do acerto de contas é também um dia de consolo para todos os que choram. Lembra o que Jesus falou? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados? De que choro será que se trata aquele texto de Mateus, né? Capítulo 5 de Mateus. Deus, na verdade, ele se propõe a consolar as lágrimas por qualquer motivo, né? A pessoa pode estar chorando porque perdeu um ente querido, Deus tem um consolo para isso também. Pode estar chorando porque ele não conseguiu alcançar aquele propósito, aquele alvo, aquela meta para a sua vida, sei lá, um emprego, o emprego dos sonhos, a casa dos sonhos, né? Ele não conseguiu aquilo. Deus tem um consolo também para eles. Ele pode consolar também alguém que perdeu a saúde. Deus também tem um consolo para eles. Mas o consolo principal, né, o essencial ali no texto de Mateus, é o consolo daqueles que choram por causa do pecado, daqueles que sentem tristeza por causa das suas transgressões, as transgressões que separaram, veja o que a gente leu lá em Isaías no início, separaram o homem de Deus, a transgressão que não só separou o homem de Deus, mas que levou o seu Filho amado à morte na cruz. Por causa das nossas transgressões, Cristo foi moído, Cristo foi destruído, foi destroçado, foi aniquilado na cruz. O sacrifício perfeito, o holocausto perfeito foi cumprido ali na cruz. E eu e você somos culpados pela morte de Cristo na cruz. Então, quando nós sentimos tristeza por esse pecado, aí Jesus vem e nos consola, ele limpa as nossas lágrimas. E essa limpeza aqui, ela ao mesmo tempo, ela já resolve todas as outras tristezas que nós possamos ter na vida. Porque quando nós temos isso como essencial na vida, todas as outras coisas perdem o seu grau de importância diante da maior, né, do brilho maior. Então as coisas que têm um brilho menor têm o seu lugar, mas o brilho maior, aquilo que é essencial para a nossa vida, quando é entendido, quando é assumido, então esse consolo de Cristo resolve, né, tanto o nosso problema espiritual como todas as outras mazelas da vida, todas as outras, né? O cristão, ele não é uma pessoa que não sofre, não é isso. Ele vai sofrer, né? Mas Jesus disse, neste mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala que vamos ter aflições, mas devemos ter bom ânimo, devemos ser felizes, porque ele venceu o mundo por nós. Deus abençoe você, continue aí estudando, né? Leiam todos esses 3 capítulos que nós falamos aqui de forma completa, leiam tudo aí, procurem aprender mais aí em casa, estudando, analisando, comparando com outras passagens bíblicas. Que Deus o ilumine nesse sentido e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!